bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor Ubiratã Jorge Iório. Seja mais uma vez bem-vindo, professor Ubiratã. Muito obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui com você, falando com os nossos ouvintes do podcast. Muito obrigado, professor. Bom, nós estamos vivendo no país agora, né? Estamos no centro de uma crise política e também de uma crise econômica, e tudo indica que a atual ex-presidente da República será afastada em breve e o vice Michel Temer assumirá a presidência, professor. Recentemente, o PMDB, que é o partido do vice-presidente, apresentou aí 2 documentos, né, que servem ou servirão como projetos para o novo governo. Um trata de economia e outro de política. No caso da economia, isso chamou bastante atenção, há sinais claros ali de que o futuro eventual governo pretende deixar que a iniciativa privada se desenvolva sem os obstáculos e os estímulos, né, artificiais que foram criados pelo PT até agora via benefícios e subsídios, né? Há essa sinalização, né? Embora, obviamente, a gente não possa confiar em qualquer político ou qualquer partido. Mas, de qualquer forma, a sinalização existe. Então, eu queria te perguntar, professor, essa inserção, né, nesse programa ou nessa agenda econômica do PMDB, ela pode se confirmar por uma necessidade urgente do governo e não, como sabemos, né, pela confiança na economia de mercado, ou é só promessa que depois não vai dar em nada? É uma ótima pergunta, Bruno. Sinceramente, embora eu tenha certeza de que a melhor saída para o Brasil nesse momento é o impeachment da presidente, porque isso vai colocar o Brasil está caminhando para trás, está voltado de frente para o passado, isso pelo menos vai colocar o Brasil de frente para o futuro. Agora, vamos ver se ele vai caminhar para o futuro ou se vai ficar paralisado. Sinceramente, eu não confio no PMDB. É claro que esse novo discurso do PMDB em prol da economia de mercado, de fortalecimento do setor privado, de mudar as relações internacionais, é um discurso até auspicioso, mas nós vamos ter que acompanhar isso passo a passo, porque, vou te dar só um exemplo, o Temer, há uns 10 dias atrás, assim que ficou mais forte a possibilidade do impedimento da presidente, ele chegou a dizer que reduziria o número incrível de ministérios que nós temos para 20. Ontem, esse número já tinha aumentado para alguma coisa entre 25 e 28. Quantos ministérios, afinal, nós vamos ter? A alegação do Temer é que ele não poderia, nesse momento difícil, em que é preciso fazer alianças, que ele não poderia cortar ministérios da área social. Eu não sei bem o que é isso, Ministério da Área Social. Para mim, todos eles são, porque eles existem dentro da sociedade. Mas a palavra social é uma palavra mágica, né? Quer dizer, por que existe Ministério, por exemplo, da Igualdade Racial, Ministério eu não sei nem o nome certo, Ministério da Defesa das Mulheres, né? Acho que é uma coisa assim. Por que não fundir isso do Ministério Secretaria dos Direitos Humanos? Por que não colocar tudo isso, já que eles acham que tem que existir? Eu acho que não haveria, mas já que eles acham que sim, não colocar isso no Ministério só, Ministério da Justiça, por exemplo, né? Então, enquanto prevalecer esse nosso sistema de presidencialismo de coalizão, eu acho que vai ser muito difícil o país caminhar a passos acelerados para o futuro que todos nós almejamos. É claro que essa posição do PMDB, como o documento que o PSDB também entregou ontem, né? Nós estamos falando do dia 4, ontem, dia 13, o PSDB entregou um documento também com algumas propostas, é bem melhor, tanto um como o outro são bem melhores do que o PT vem fazendo há 13 anos. Agora,
vamos ver a diferença entre a intenção e os resultados. Então, num certo sentido, eu estou otimista, porque nós estamos nos livrando do governo mais corrupto e mais incompetente de toda a nossa história. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o futuro, permanece aquela interrogação, né? E, como você colocou muito bem no teu livro, né? Será que nós, brasileiros, vamos continuar acreditando que o governo vai dar todas as soluções para os nossos problemas? Sai o corrupto A, entra o corrupto B. Sai o partido X, entra o partido Y. Enquanto nós não eliminarmos essa doença crônica, essa diátese, né, como se diz na medicina, essa predisposição mórbida de acreditar no Estado, eu acho que nada feito. Aliás, o melhor sinal, né, de que o novo governo poderia dar era dizer que ia deixar de fazer as coisas, né, professor? Em vez de criar um projeto sim, de governo. sim. Do ponto de vista austríaco seria excelente. Um dos melhores presidentes que os Estados Unidos tiveram foi o Harding, né, que foi o presidente naquela grande depressão de 1920 e 1921. Ele é considerado, né, ele é considerado um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, porque não fez nada. Eu classifico como talvez o melhor, exatamente porque não fez nada. A depressão terminou por ela mesma. A única coisa que ele fez foi, olha, o Federal Reserve, que era recente, que tinha sido criado há menos de 10 anos, para de emitir moeda e crédito e segura as pontas aí e vamos em frente. Acabou a recessão, acabou a depressão, mas depois de tantos anos de keynesianismo, de monetarismo, de intervencionismo, a história, sempre que se refere ao Harding, se refere a ele como um mau presidente. Quando, na realidade, do ponto de vista austríaco, ele foi ótimo. Agora, professor, nós temos aí uma situação econômica bastante complicada, né, em virtude das várias intervenções do governo. Né, uma parte dessas intervenções foi justamente na tentativa de estímulo, né, à economia, como se fosse possível estimular a economia via, né, mecanismo como subsídios, benefícios setoriais, etc., que a gente sabe que acaba criando incentivos bastante negativos e distorções gravíssimas. Nós estamos sofrendo, neste momento, né, muito dessas distorções. Do ponto de vista da economia e do que está acontecendo hoje, né? E tendo a perspectiva austríaca como bússola, o que um novo governo, aí nós estamos falando do Temer e tal, porque é o que deve acontecer, né? Exato. Mas sendo o Temer ou qualquer outro governo que aparecesse, o que teria que ser feito do ponto de vista da escola austríaca para poder acertar os aspectos principais e tentar corrigir isso que está... a crise que se estabeleceu? Essa pergunta nos remete à visão austríaca sobre os ciclos econômicos, ou, dizendo de uma forma mais simples, qual foi a causa dessa nossa crise econômica, né? A teoria austríaca dos ciclos econômicos, ela diz o seguinte, que as crises são provocadas pelos governos, pelo Estado, quando ele emite moeda, ou pelo Banco Central, ou pelas políticas do Banco Central junto aos bancos, né? Quando se emite moeda e crédito sem um crescimento na disposição de poupança da sociedade. Isso gera, geralmente, um boom inicial, localizado nas indústrias de bens de capital. Posteriormente, as pessoas que têm suas rendas aumentadas nesses setores, como salários, juros, lucros, vão gastar essa renda tentando comprar bens de consumo. Isso leva a uma disputa pelo crédito, que aumenta a taxa de juros, e aí vem a recessão, que pode se transformar numa depressão. Mas, teoricamente, a coisa para aí. Quer dizer, na teoria é comum a gente fazer isso, né, um raciocínio. O governo faz um experimento, você faz um experimento inicial e diz, olha, o governo está expandindo a moeda e crédito, o que vai acontecer? Aí a gente sabe que primeiro vem uma euforia, depois começa a recessão. No caso brasileiro, a gente tem que acrescentar um outro elemento, que não foi uma ação única do governo. Vamos lá.
Na segunda metade do segundo mandato do presidente Lula, né, a pretexto de combater a crise internacional, o nosso governo passou a estimular, já sob a gestão do Manteiga, passou a estimular a economia com subsídios, com isenções fiscais e com aumentos de gastos. Foi aquela época de financiamentos fáceis para comprar automóveis, a linha branca, né, bens de capital duráveis. Isso gerou, a teoria austríaca confirma esse fato, né? Aliás, esse fato é confirmado pela teoria austríaca. Isso gerou um boom inicial de crescimento. Todo mundo achava que o Brasil tinha ficado imune à crise mundial e isso logo foi transferido para o setor de bens de consumo. Normalmente haveria uma recessão, mas essa recessão terminaria sem que o governo tivesse necessidade de fazer nada. Mas no caso brasileiro, como eu falei, tem um componente adicional. O governo não se contentou em expandir naquele período, né, o crédito e a moeda artificialmente. Artificialmente, que eu digo, é porque não houve aumento na taxa de poupança. Pelo contrário, ela declinou. O governo continuou irresponsavelmente estimulando o crédito e aumentando os seus gastos. Isso teve um efeito inicial de retardar a crise, mas quando chegou já em 2014, especialmente depois das eleições, eles conseguiram amarrar, segurar tudo, sabe-se lá como, né? Hoje a gente sabe, né? É só olhar para as sessões do Congresso, a comissão que está votando impeachment. Conseguiram amarrar as coisas, mas depois a coisa explodiu e a gente está vivendo talvez a maior depressão da nossa história. O que a escola austríaca teria a dizer para um futuro governo? Bem, primeiro conselho, senhor presidente, senhor ministro da Fazenda, não faça nada para terminar a crise. Ela vai terminar por ela mesma. A crise nada mais é do que maus investimentos, como dizia Mises e Hayek, malinvestments, né, que foram feitos e que estão sendo liquidados e assim que eles forem liquidados, a crise vai desaparecer por ela mesma. Não quer dizer que o governo tenha que cruzar os braços. O que eu estou querendo dizer é que a escola austríaca não recomenda as chamadas políticas anticíclicas. Eu tenho muito medo que o futuro governo, para tirar o Brasil, a economia brasileira dessa crise, venha, por exemplo, a estimular o crédito. Isso só vai piorar a situação. A gente poderá ter um alívio temporário, mas depois as coisas vão piorar. O que um novo governo, seja do Temer ou qualquer outro, o que um novo governo deveria fazer? Bom, medidas conjunturais e medidas estruturais. Dentro das medidas conjunturais, tratar seriamente da questão do déficit fiscal, das contas do governo e da política monetária. É claro que um austríaco não gosta dessa expressão política monetária, nem da expressão política fiscal, mas já que elas existem, nós temos que falar nelas, né? Teria que ser uma política monetária austera. Eu tenho muito medo também que um excesso de voluntarismo possa fazer com que o novo governo diminua a taxa de juros ou tente diminuir a taxa de juros por decreto, e isso vai ser desastroso lá na frente. Mas na conjuntura, atuando na conjuntura, seria o quê? Para usar a linguagem da economia convencional não austríaca, né? Uma política fiscal austera, apesar da recessão, e uma política monetária também austera. Diriam os economistas intervencionistas, mas nós estamos numa recessão, nós temos que fazer uma política anticíclica. Não e não. A história já mostrou que a teoria dos ciclos austríaca tem toda a razão quando afirma que as crises, como essa que nós estamos vivendo, foram provocadas exatamente pelos remédios, por aquilo que eles acham que é remédio, por expansões da moeda e estendendo também por expansões do déficit público. Então, no curto prazo, no aspecto conjuntural, essas duas políticas teriam que ser políticas austeras. Isso ia gerar uma credibilidade muito grande que teria um efeito sensacional sobre as expectativas. E muito
muitas das coisas ruins que estão acontecendo são porque as expectativas dos agentes econômicos estão completamente deterioradas. Ninguém acredita no governo. O novo governo vai entrar com capital político, né? E se ele fizer isso no início, se ele sinalizar, primeiro, que o Brasil agora virou de frente para o futuro e que vai caminhar, e os primeiros passos são esses que eu chamei de conjunturais, né? Com austeridade fiscal e monetária, a credibilidade volta imediatamente e isso tem o efeito de fazer com que a crise possa diminuir gradualmente até que ela venha a ser eliminada. Mas é claro que pensando numa perspectiva de longo prazo, que é o que interessa nas medidas estruturais, o que os economistas austríacos aconselhariam o novo governo a fazer? Primeiro, fazer as reformas, todas aquelas reformas de que se vem falando desde a época do governo Fernando Henrique, que fez algumas delas, mas pela metade, muito, muito mal feitas, quer dizer, terminar o processo de privatizações. Tem muita coisa ainda que pode ser privatizada, por exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos. Não há a menor justificativa para essa empresa ser estatal. Por que o Estado tem que entregar uma carta na sua casa e não pode ser uma empresa privada, né? Então ele teria que fazer privatizações sem medo, privatizar a Petrobras, todos esses elefantes que só existem para agasalhar apadrinhados de políticos, né? E acabam sendo fonte de corrupção, como todo o país está sabendo. Então, o primeiro ponto seria privatizações, fazer as reformas, especialmente a reforma da Previdência, que é uma coisa urgente, mas não pode ser feita assim no curto prazo. É uma coisa que tem que ser mais elaborada, por isso que eu não coloco dentro da conjuntura, eu coloco dentro da estrutura. Uma reforma tributária que eu chamaria de para valer, ou decente, e não uma coisa assim muito vaga, como, por exemplo, o PSDB sugeriu no documento que entregou ontem. Sugeriu uma reforma tributária visando a simplificar o nosso sistema tributário. Tudo bem, ele precisa ser simplificado, ele é um verdadeiro hospício, um verdadeiro manicômio. Mas eles não tocaram no ponto essencial, que é a redução da carga tributária. Uma reforma tributária para valer, verdadeira, teria que, além de simplificar esse nosso sistema completamente louco, teria que se ocupar de tratar de reduzir essa carga tributária. Não precisa nem fazer de uma vez só. Nos próximos 5 anos, se comprometer em reduzir a carga tributária, digamos, em 5% ou 6%. E depois, nos próximos 10 anos, reduzir mais 5% ou 6%, até trazer a nossa carga tributária para níveis internacionalmente aceitáveis, como os dos BRICS. Algo como 20%, que eu já acho muito, né? Estou fazendo uma concessão aqui, mas para quem tem quase 40%, se caísse para 20%, já seria uma coisa fantástica. Eu, sinceramente, não acredito que esse novo governo vai ter disposição, nem cacife político para fazer isso, né? E desregulamentar é outra necessidade fundamental. Desburocratizar, eliminar todas essas agências reguladoras, como a Anatel e outras, né, que só servem, no final das contas, para prejudicar os consumidores. Elas foram criadas a pretexto de proteger os consumidores, mas, no fundo, acaba havendo uma captura dessas agências por parte das empresas que operam no setor. Então, cria-se ali um oligopólio em que todos ganham, governo e as agências e essas empresas, e os consumidores saem perdendo. Quer dizer, são reformas que nós reconhecemos são muito difíceis de serem realizadas, elas requerem disposição e apoio político. Eu não vejo disposição nem por parte do PMDB. O PMDB foi o partido que governou no governo Sarney, né? Não precisa dizer mais que isso. Fez. Tem um legado virtuosíssimo, né? 3 congelamentos de preços. Nossa Senhora. Né? Bresser Pereira fazendo aquelas loucuras que ele fez, né?
e outras mais. Então a gente não pode confiar muito, né? O Roberto Campos dizia sempre, em tom de brincadeira, né? Ele era muito assim, irônico, brincalhão, que 3 coisas o homem de bem não deve fazer. Três coisas o homem de bem não pode fazer, com o sotaque caipira, né, que ele falava. 3 coisas um homem de bem não pode fazer: casar com mulher mal falada, comprar terra não arada e votar no PMDB. Isso naqueles anos. Hoje a gente pode estender isso para outros partidos, né? E não vamos perder a rima, né? Porque PT, PSDB são partidos que, primeiro, não são apegados a programas, a um programa específico, não são programáticos, como quase todos os nossos partidos, né? E segundo, nesse nosso sistema fisiológico de presidencialismo de coalizão, é muito difícil, né, você seguir um programa partidário, por mínimo que ele seja. Nem o PT conseguiu isso quando tinha a maioria, né? Senão nós já teríamos virado uma Venezuela. Felizmente ele não conseguiu. Mas olhando para o futuro, eu ainda fico esperando que surja um novo partido, com novas ideias, com novos políticos, para que essas reformas possam ser feitas. Eu acho que nos próximos meses nós vamos avançar em relação ao que está acontecendo de 2003 para cá. Mas a minha angústia é a seguinte: nós vamos avançar, mas a passos de tartaruga, quando poderíamos estar avançando como os cavalos galopando, né? A uma velocidade bem grande. O potencial que a nossa economia tem é fantástico, basta ele ser explorado. E para explorar esse potencial, a saída é uma só: liberdade econômica. Liberdade econômica. Vamos deixar os mercados trabalharem por eles mesmos, que a economia vai crescer com toda certeza. E o papel do governo sinceramente, hoje eu acredito nisso com toda sinceridade, o papel do governo é não atrapalhar a iniciativa privada. Se ele fizer isso, ótimo, ótimo. O problema é que ele não faz isso, né? O Estado está no seu DNA, né? O Estado parece que só existe para atrapalhar os planos individuais. Já faz parte da natureza de funcionamento do Estado, e não só em relação à economia, mas em relação a todos os âmbitos da vida em sociedade, né, professor? E cada vez mais, né? Você vê o que esse governo do PT vem fazendo, vem atuando no sistema ético, moral, cultural, tentando denegrir instituições seculares do sistema ético, moral, como a família, né? E outras instituições, né? Quer dizer, dividindo a sociedade em uns contra outros, esses contra aqueles, nós contra os outros. É uma deterioração moral muito grande. E quando ela é patrocinada pelo Estado, a coisa acaba se transformando, como a história mostra sobejamente, em ditaduras. Exato. Seja essa ditadura uma ditadura como foi o nazismo, né? Que era uma verdadeira aberração biológica, né? Biológica, nós podemos chamar assim, ou o comunismo, que foi uma verdadeira aberração sociológica, né? Um dizia, não, a raça tal é superior. O outro dizia, não, a classe tal vai brigar com a outra classe, daí vai nascer um homem novo. Quer dizer, isso é uma aberração sociológica. Nós temos que tirar o Estado das nossas vidas, tanto no plano econômico, como no plano moral, ético, cultural. O estrago que os governos do PT, do Lula e da Dilma, fizeram na cultura, meu Deus do céu, nós vamos levar anos e anos para nos libertarmos de todos os malefícios que eles fizeram. E vai ser preciso um ministro da Cultura bem centrado para perceber isso e fazer as alterações que se fazem necessárias. Então nós temos que tirar o Estado da nossa vida econômica, da nossa vida moral e cultural, que deve ser uma coisa individual, né?
Não podemos tirar o Estado da nossa vida política, porque afinal o Estado existe para fazer política, mas temos que limitar o poder desse Estado. É a questão que o Hayek sempre falava: é preciso haver a contenção do poder do Estado. Como pode, por exemplo, só para dar um exemplo bem recente, um único juiz da cidade de Lagarto, né, no interior do Sergipe, proibir o aplicativo WhatsApp de funcionar. Qual o prejuízo que essa sua decisão causou para milhões e milhões de pessoas e de milhares de empresas que deixaram de fazer negócio nas cerca de 24 horas que o WhatsApp ficou fora do ar? Eu já dei o exemplo de um juiz. Quando você vai para o âmbito sai do judiciário e vai para o legislativo e principalmente para o executivo, é muito pior, né? É muito pior. Quanto o Brasil perdeu porque os governos do PT, por pura ideologia, resolveram colocar o dinheiro dos brasileiros para ajudar governos totalitários, como de Cuba, da Venezuela, de Angola e outros, né? Nós temos que limitar, cercear o poder do Estado fazer essas coisas. Para isso, eu acredito, é uma coisa muito pessoal, que nós teremos que rediscutir todo o nosso sistema político, né? E também teria que haver uma reformulação muito, muito grande na mentalidade do povo brasileiro, né, Bruno? Pelo menos na criação, pelo menos numa parte da sociedade brasileira, para que se forme uma elite política vinculada às ideias da liberdade, incluindo a escola austríaca, né? Isso, Também não isso. adianta fazer reforma política se estiverem lá tanto no Congresso Nacional quanto nos governos estadual e municipal, Municipal, tiverem gente com essa mesma mentalidade agora, né? com essa mesma mentalidade. Se reformar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, você acaba criando uma arma para que um partido como o PT vote ao poder, tenha um Estado mais eficiente ainda para colocar lá seu serviço, ou até um filho do PT, que seja ainda pior do que ele, mas com a mesma ideologia, que vai usar esse Estado mais eficiente contra nós, né? Exatamente. É uma questão de mentalidade. E aí entra a importância de instituições como o Instituto Mises e outros órgãos que existem pelo Brasil, né? O IEE, o Instituto Liberal do Nordeste, o Estudantes pela Liberdade e vários outros. Está havendo um crescimento muito grande, como você sabe, desses movimentos, né? Formando principalmente jovens, para que no futuro o brasileiro pare de acreditar nessa fábula, né? Quer dizer, os políticos que estão no governo são horrorosos. Então eu vou votar em outros políticos porque eles, quando estiverem falar, vão fazer as coisas certas. Não, não é isso. Pare de acreditar nos políticos. Nós temos que colocar o sistema político para trabalhar para nós e não ficarmos esperando que pessoas bem intencionadas e competentes vão para o governo e vão continuar comandando as nossas vidas de uma maneira que vai nos fazer bem. Eu acho que esse é o papel, talvez o papel principal desses institutos formadores de opinião, desses think tanks, né, como o Instituto Mises Brasil, para mudar essa mentalidade. Vamos quebrar esses 516 anos de estatismo no Brasil. Isso não se faz em meia hora, nem em um ano, né? Mas o que eu posso dizer de bom, a notícia boa é que nos últimos anos a adesão a essas ideias de liberdade vem crescendo de uma forma fantástica. E isso aumenta a nossa responsabilidade com relação ao futuro. Exatamente. Precisamos formar mentalidades que acreditem nas liberdades individuais e que aí tem as várias divisões entre os liberais, os libertários. Nesse momento, essa discussão para mim, é absolutamente irrelevante. Se fulano é defensor do Estado mínimo ou se ele é um anarcocapitalista. Nesse momento, nós temos que nos livrar do inimigo maior. Esse inimigo maior não é que seja o PT. É claro que o PT foi um estrago terrível para o Brasil, mas não adianta
você tirar o PT do poder e colocar lá políticos que vão continuar acreditando, embora possa até, vamos dizer, agirem mais corretamente do ponto de vista ético, né? Não ter tanto escândalo de corrupção, mas continuarem com essa mentalidade de que o Estado é a solução. O Estado não é a solução, como dizia o Ronald Reagan, o Estado é o problema. E para que a gente possa fazer com que esse problema não atrapalhe as nossas vidas, nós temos que conscrever o Estado a limites que nós é que devemos estabelecer. Nós temos que apontar o dedo na cara dele e dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Mais do que isso, nós não queremos. Mas aí é preciso que o povo seja muito evoluído, né? Politicamente e culturalmente. Não vamos desistir, vamos continuar. Eu não estou querendo ser pessimista, eu estou dizendo só que o trabalho que nós temos pela frente, nesse momento em que parece que o PT vai ser alijado do poder, esse trabalho está longe de ter terminado. Agora é que nós vamos ter que trabalhar mesmo. Até porque, né, professor, o PT vai sair deve sair, né? A gente está ainda no terreno das hipóteses, da presidência da República, mas o partido já aparelhou o Estado, né? Eles têm do ponto de vista cultural, já aparelhou também uma parcela da sociedade brasileira. Sim, as universidades. E a máquina da administração pública, incluindo as universidades públicas, elas estão completamente azeitadas para funcionar de acordo com as orientações do partido, né? Então, isso é uma luta que ela não se confina simplesmente ao impeachment, mas ela vai levar bastante tempo e é uma luta ainda mais difícil que simplesmente afastar um determinado presidente da República, né? É muito mais difícil, né? E eles vêm fazendo isso há pelo menos 40 anos, né? Eles invadiram o sistema ético, moral, cultural e, aos poucos, foram colocando essas ideias na cabeça das gerações que se sucediam. E hoje o que a gente vê, eu sou professor de uma universidade pública, né? O que você vê, infelizmente, é o rabo abanando o cachorro. Quer dizer, na minha concepção, as universidades deveriam ser geradoras de ideias e essas ideias serem apropriadas pelos partidos políticos. Na universidade pública é o contrário. O aluno entra na universidade onde eu ensino, por exemplo, já tem lá uma barraquinha de um partido de esquerda. Tem de todos eles, né, de esquerda. O partido é que coloca as suas ideias para influenciarem dentro da universidade. Está tudo errado, está tudo errado. Meu Deus do céu, onde é que já se viu isso? Você entra na universidade, no hall dos elevadores, você vê lá uma barraquinha do PT, outra do PCdoB, outra do PSTU. Os centros de diretórios acadêmicos, né, os centros acadêmicos, também têm chapas que se revezam. Uma chapa é do partido da esquerda, outra é de outro partido de esquerda. Então, como você quebrar isso? Só no longo prazo, né? Só no longo prazo. Eles levaram 40 anos. E isso que você falou também, montar essa máquina pública que eles ajeitaram nos moldes que eles achavam corretos. Tudo bem, os cargos de confiança podem ser extintos. Num presidencialismo de coalizão é um pouco difícil. Nós vamos acreditar que isso possa ser feito. Mas e os concursos que eles abriram? Quantos concursos públicos, desde que o Lula assumiu a presidência, foram abertos de 2003 até hoje para a esfera federal? Você não pode demitir essas pessoas, né? Tem uma legislação que permite. Então, nós vamos ter que conviver com o Estado inchado durante bastante tempo ainda. E a batalha cultural, essa batalha dentro das universidades, é uma batalha que eu acredito que nós vamos vencer. Mas não vai ser uma vitória rápida, não. Isso é uma vitória bastante demorada. Na minha universidade, por exemplo, na minha Faculdade de Ciências Econômicas, eu sou o único economista da escola austríaca. Temos outros economistas liberais, mas somos minoria. E dentro da estrutura da minha universidade, da UERJ, a minha Faculdade de Ciências Econômicas é considerada talvez a única que não seja de esquerda. Para você ver como são as outras. A pessoa já começa sendo doutrinada desde
desde os 2 anos de idade, quando a mãe coloca na creche. Né? Aí já chega na universidade com a cabeça feita. É muito difícil. Eles vão assistir a minha primeira aula, por exemplo, eu dizer para eles, por exemplo, que não deve existir Banco Central. A cabeça desses meninos, dessas meninas, deve, pô, esse professor é maluco. Porque é tudo contra o que ensinaram para ele. Né? Olha, a saúde não precisa ser tarefa do Estado, a educação não precisa ser tarefa do Estado. Essas ideias nossas de liberdade soam, no primeiro momento, completamente estranhas, né, para as cabeças dos alunos que ingressam nas universidades. E quando eles entram na universidade e encontram partidos políticos que querem, fazem tudo para abrigá-los, a coisa fica muito pior, né? Quer dizer, o nível cai drasticamente. Eu vi no ano passado, no segundo semestre do ano passado, o ex-presidente do Uruguai, Mujica, né? É Mujica o nome dele? Isso. Ele foi fazer uma palestra lá no anfiteatro da UERJ, estava lotadíssimo aquilo. Lotadíssimo. Eu olhei para aquilo de longe, assim, me deu uma tristeza muito grande, né? É claro que a universidade deve ser aberta para todas as correntes de pensamento, mas aquilo ali é quase que um pensamento único, né? Trataram aquele sujeito como se fosse um semideus. Um semideus. O que ele fez de bom para o Uruguai? Aliás, começaram a surgir umas notícias recentemente de que ele está sendo investigado por envolvimento, o governo dele, envolvimento dele. De corrupção, né? Problema de corrupção, né? Mas aí eles vão dizer o que eles dizem sempre: corrupto todo mundo é. Exatamente. Vai a mesma conversa, né? Agora, professor, falando em ideias erradas... A mesma conversa. Falando em ideias erradas, no início da entrevista o professor citou o Bresser Pereira, né? Eu queria saber, professor, e até para encerrar esse podcast, como é que figuras como Delfim Neto e Bresser Pereira continuam influentes no mundo da política e continuam sendo consultados pela imprensa como grandes oráculos, né, das soluções econômicas, mesmo com históricos dos dois, né? Congelamento de preço, crescimento artificial da economia, um legado trágico para o país. Como é que se explica isso, professor? Ignorância econômica. Né? A única explicação que eu vejo é a ignorância absoluta dos princípios mais rudimentares da boa teoria econômica por parte da imprensa, né? E não só esses dois que você citou, Delfim e Bresser, mas outros também, como aquele pessoal do Beluso, Mariela Conceição Tavares e outros. Quando essas pessoas falam, todo mundo para ouvir. Meu Deus do céu, o que o Bresser Pereira fez? Eu, em muitos anos de formado, desde a graduação, o único economista com quem eu tive uma discussão muito séria, a ponto de quase partirmos para a agressão, foi com ele. No início dos anos 90, ele já não era mais ministro. Primeiro, que ele me tratou como se ele fosse um ser superior. E segundo, que ele, num dado momento, foi no antigo Jornal do Brasil isso, num debate, havia outros economistas. Ele defendeu o calote na época da dívida externa e eu fui contra o calote. Ele virou-se para mim e falou: o senhor é um poltrão. Está defendendo a política do poltrão. Aí eu, que normalmente sou um sujeito calmo, eu tive que perder as estribeiras e disse para ela: se eu tivesse feito um plano com o meu nome, como o senhor fez o seu, hoje eu teria vergonha de sair na rua. Ou faria como avestruz, enfiaria a cabeça de vergonha dentro da terra. Né? No entanto, essas pessoas são chamadas para debaterem falarem sobre economia. Delfim Neto, o que Delfim Neto fez? Pegou o terreno todo preparado, plantado pelo Bulhões e pelo Roberto Campos, a economia estabilizada, as reformas todas feitas no governo Castelo Branco e pronto. Começou a emitir moeda, crédito, subsídio e tal, intervindo na economia. O que ele fez depois, quando voltou lá nos anos 80? Nada. Nós tivemos uma crise terrível de 1982 a 1985. O que o Bresser fez? O Plano Bresser, de 1987.
um fracasso, uma coisa, não precisa nem comentar. O que o outro fez, o Beluso? O que a Maria da Conceição Tavares fez? Chorou no dia da decretação do Plano Cruzado. Como dar ouvidos a essas pessoas? É impressionante. Defendido, Nós temos bons... aliás, pelo Aloysio Mercadante, né? Tem um vídeo no YouTube lá que ele defende o Sim. congelamento de preços e os fiscais do Sarney, etc. Verdade. Nós temos bons economistas no Brasil. Eu não estou dizendo que só devêssemos ouvir economistas austríacos. Longe de mim pensar isso, seria muita presunção. Mas nós temos economistas, inclusive economistas mais alinhados com a esquerda, que poderiam ser ouvidos, pessoas mais da linha dos keynesianos moderados, né? Mas essas figuras parece que exercem um certo fascínio, é tipo um fetiche, né? Uma coisa assim inexplicável, né? Eu não consigo entender como você pode pedir a opinião de um sujeito que fez um congelamento de preço em 1987 e que gerou perdas imensas para toda a população, né? Famosos atrasados, Brescia, que até pouco tempo atrás tinha gente ainda que não tinha recebido, né? Aqueles atrasados. Como ele vai dar opinião sobre o quê? O outro quebrou o clube onde ele foi presidente, que foi o Palmeiras, né? Exato. O que você tem que aprender com um cara desse? Pelo menos chama alguém que nunca passou pelo governo e pede a opinião dele. Não precisa ser uma opinião austríaca ou de livre mercado, mas pega um cara novo. Vamos aposentar esse pessoal, tá bom, fica lá no teu canto e chega, né? Chega de encher a nossa paciência, porque a gente não aguenta mais. Eu até sugeriria que se entrevistasse pipoqueiro, vendedor de picolé e dona de casa, professor. É melhor, porque eles conhecem mais do mundo real do que a maioria dos economistas que vivem em gabinetes ou em salas de aula ensinando coisas que eles nunca fizeram, né? Eles nunca fizeram. Se você colocar um economista desse para colocar a mão na massa, para trabalhar, para fazer a economia do mundo real funcionar, para fazer o mundo girar, ele não vai saber fazer nada. Ele só sabe fazer demonstração matemática na lousa, né? Como a gente fala aqui no Rio, no quadro negro, que hoje é quadro verde. Ele não sabe como o mundo real funciona. No entanto, ele vai para o governo e acha que pode adotar, vou usar a palavra mágica agora, medidas. Vamos adotar medidas para estimular a economia. Pelo amor de Deus, chega. Essa conversa já cansou. É tempo da gente fazer a escola austríaca chegar a ser, pelo menos, ouvida e a influenciar essas decisões. Muito provavelmente, se nomeasse o ministro da Economia da escola austríaca, ele daria os primeiros sinais, aqueles que eu chamei de conjunturais, né, para resgatar a credibilidade. E o que ele faria para terminar com a crise? Nada. Não precisa fazer nada. Deixa os maus investimentos serem eliminados. Daqui para frente não vai ter mais aquele crédito fantasiado de poupança que iludiu as pessoas. E a economia vai crescer por ela mesma, desde que o governo não atrapalhe e faça aquelas reformas estruturais, não é, estimulando a competição, abrindo os mercados, na área externa, abandonando essa política externa ideológica do PT e fazendo acordos que realmente interessem ao país, com países do mundo inteiro, né? E não apenas escolhendo parceiros ideológicos. Desburocratizando, privatizando, deixando as coisas funcionarem e cuidando só para que não tenha inflação e para que as regras do jogo sejam estáveis e as empresas e os indivíduos possam planejar as suas ações com antecedência. Hoje é impossível uma empresa fazer um planejamento, já nem vou dizer de longo prazo, mas o planejamento até o final desse ano. E ninguém sabe o que vai acontecer. Só na suposição de que o governo vai ser trocado e, portanto, de que a política econômica vai mudar, você vê o que vem acontecendo com o dólar, ele vem caindo, as bolsas vêm se valorizando, as expectativas estão mudando, algumas empresas estatais tiveram os seus patrimônios aumentados, né? Diminuíram
as suas perdas, recuperaram, né, as perdas que tiveram nos últimos anos por causa da corrupção, só dessa expectativa de mudar o governo. Agora, imagina se entra um governo e faz as coisas certas. Eu, sinceramente, como brasileiro, eu tenho que esperar que o Temer tenha o bom senso de pelo menos não atrapalhar. Mas quando eu vi essa declaração ontem de que ele já está pensando em 25 a 28 ministérios, já comecei a ficar com o pé atrás. Eu acho que a sina nossa, né, dos economistas e cientistas políticos, pessoal austríaco, advogados, cada um na nossa área de atuação, a nossa sina no Brasil ainda é ser de oposição. Aliás, até pouco tempo atrás eu dizia que eu tinha costela anarquista, mas hoje eu posso dizer que a minha coluna vertebral também é anarquista. Também é anarquista. Também. Pois é. Nós estamos aplaudindo a saída de um péssimo governo. Mas, ao mesmo tempo, já estamos na oposição do novo governo que vai entrar. Que é a oposição ao que está saindo. Mas não é bem oposição, porque o principal partido que apoiava o governo que está saindo é o partido que está entrando. Você vê que país maluco, Bruno? Dá para entender uma coisa dessa? É verdade. Na cabeça de um inglês, por exemplo, isso pode existir. Eu acho, né, na cabeça do inglês isso não funciona. Aliás, o Milor Fernandes tem uma frase ótima que dá para parafrasear, que é todo brasileiro sensato tem que ser de oposição, né? O resto é armazém de secos e molhados. Grande Milor. Isso mesmo. Professor Biratã, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno, e parabéns a você por esse seu trabalho sensacional. E vamos em frente, o Brasil tem jeito. Obrigadíssimo, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.